Domingo tem clássico contra o São Paulo na Arena Barueri. Mais um compromisso válido pelo Brasileirão, liderado pelo maior campeão do país. O Palmeiras te espera para cantar, vibrar e apoiar o nosso elenco. O Plano Diamante dá gratuidade a todos os setores. No Platina, o bilhete varia de R$ 0 a R$ 35. No caso do Plano Ouro do Avante, o torcedor consegue ingresso até no máximo R$ 52,50. O Prata Superior tem preços a partir de apenas R$ 10 e o Plano Prata, R$ 20. Quem é bronze pode garantir a entrada no clássico por R$ 32. E tem novidade, o novo espaço Torcida Palmeiras Pay. O correntista paga R$ 20 e tem 50% de cashback na conta digital se utilizar o cartão de crédito do Palmeiras Pay. É um setor exclusivo para o nosso correntista na Arena Barueri. Está esperando o quê para apoiar o Verdão neste fim de semana? Para mais informações, acesse ingressospalmeiras.com.br. Palmeiras e São Paulo hoje, logo mais, às 5h30, e o pessoal da imprensa já fez aí uma análise dessa partida que a gente vai ver agora, o pessoal da Plim Plim, os comentaristas aí, mandando o recado sobre esse jogo, Palmeiras e São Paulo, choque rei do Brasileirão, o maior clássico deste final de semana. Vamos ver aí então o que eles falaram e a gente volta já. Arena Barueri, neste domingo. E a Taça do Mundo, a Taça da Copa do Mundo de Clubes, deu uma passeada lá pelos lados do Palmeiras, né? Ela está dando um rolê pelo pelo Brasil, já passou aqui pelo Rio de Janeiro, chegou a São Paulo e foi parar lá na sala de troféus do Palmeiras. O Emanuel Araújo viu tudo de perto e conta pra gente. Boa noite, amigos do Troca de Passe, aqui na Sala de Troféus Arena do Palmeiras. Olha só, sextou de um jeito diferente para o torcedor, porque hoje a taça ou o troféu da Copa do Mundo de Clubes chegou a São Paulo. Ele já tinha passado pelo Rio, pelos 3 clubes do Rio que disputaram o Mundial, e agora passou por São Paulo, passou pela Sala de Troféus do Palmeiras, que aproveitou para exibir tanto o troféu da Copa Rio de 51, como da Taça Libertadores de 2021, que garantiu o Palmeiras nesse Mundial. Vai lembrar que essa taça tem alguns detalhes nelas, como textos em 13 línguas, em 13 idiomas, falando sobre a história do futebol, reverenciando o passado para construir algo muito bonito no futuro. Essa é a filosofia dessa taça, essa é a ideia, o objetivo que o artista colocou, e além desses 13 idiomas também tem código Braille, por isso Nicolas Greco, que venceu em 2019 o prêmio da FIFA de torcedor, né, o FIFA Fan Award, ele veio para fazer essa estreia da taça aqui na Sala de Troféus do Palmeiras. Ele, obviamente, ele espera que seja só uma passagem temporária neste momento, depois seja definitiva. Vale lembrar que só hoje essa taça foi exibida aqui na Sala de Troféus e agora ela vai ser exibida no domingo durante o Choque Rei. Já que a gente está falando de Choque Rei, algumas informações breves sobre esse jogo, esse clássico que para o Palmeiras vale muito a manutenção da liderança e manter essa sequência positiva com classificação já na Libertadores, mas também com algumas novidades no time, tanto no elenco como no time titular. Vai lembrar que Felipe Anderson voltou a foi poupado no jogo da quarta-feira, fez alguns trabalhos no campo e deve ser opção do Abel Ferreira para escalar esse time, e a expectativa fica por conta da titularidade do Paulinho, saber se o Paulinho, depois de 6 jogos entrando, ao longo do segundo tempo, vai conseguir uma vaga nesse time titular. Do lado do São Paulo também tem expectativa, mas nesse caso para saber se o Oscar consegue ou não, se reúne condições de ir ou não para o jogo. Ele está parado desde o dia 2 de abril, no jogo contra o Tajeres, portanto o Oscar não deve começar, mas pode fazer parte dos jogadores relacionados para essa partida. Essa é a expectativa para o Choque Rei, e para quem for à Arena Barueri vai conseguir ver de perto essa taça, como esse pessoal está vendo aqui. Uma boa noite para vocês. Valeu, Emanuel. Obrigado pelas informações. Palmeiras, líder do campeonato, vivendo uma ótima fase. O time consegue resultados em casa, vai fora, consegue também, na altitude ganha também. E agora tem esse desafio do São Paulo, que na Libertadores vem de uma longa sequência sem perder, e acho que está no seu melhor momento com o Luiz Ubeldia, né? Com a entrada dos garotos no time e uma melhora significativa da produção dentro do campo.
Em relação ao Palmeiras, que consegue manter a mesma forma de jogar, independente do campo, independente da competição, é a cultura do clube, né? É a cultura desse Palmeiras do Abel Ferreira, dessa gestão. É um Palmeiras que sabe como se comportar como um candidato a título aonde quer que ele vá jogar, com o time que ele for escalar, com qualquer adversário que ele enfrentar, e isso é algo muito, muito legal de se admirar nesse Palmeiras. É um Palmeiras que se reinventou nesse ano com o Abel Ferreira, mais leve aí em relação a essa missão. E o São Paulo é, assim, um time mais dinâmico com a entrada dos meninos, né? Os garotos deram a resposta para o Zubeldia. O treinador precisa disso também, ele precisa que quem venha do campo entregue algo para o treinador, senão é muito complicado. E hoje o Zubeldia pode confiar nesses meninos que são ainda muito jovens, mas já mostraram muita qualidade. É um São Paulo que ele é mais rápido, ele é mais dinâmico, ele chega mais rapidamente para o ataque, ele surpreende mais o adversário, tem drible, tem velocidade, antes era um time de mais cadência e agora já dá outras características aí para o Zubeldia. Ô Alex, a gente não sabe exatamente qual é o time que o Abel vai colocar em campo, mas uma certeza tem, o Facundo Torres vai jogar. São 18 jogos seguidos do Facundo Torres. Enquanto ele faz um revezamento com os outros, a explicação é de que ele se recupera muito bem de um jogo para o outro. O cara não é poupado nunca, cara. Ele chegou agora e já está... Depois do que ele correu... O jogador mais usado do elenco, o terceiro mais usado do elenco, só atrás de Everton e Estevão. Ele é muito interessante, se for ver, né? O que ele tem entregado e já faz, que nesses últimos 2 anos aí, eu acredito que ele, e esse ano de novo, né? Indo para 2 anos e meio, dizendo... Ele acaba trazendo um ótimo resultado. Eu falei 18, são 20, tá? Eu falei errado, não são 18 seguidas, são 20 partidas seguidas. E aquilo que ele correu, que ele produziu lá em La Paz, que não é comum, né, para todo atleta sentir isso. Mas isso é muito bom para o treinador, né? O que a Jéssica falou, tem muito treinador que às vezes pensa em um monte de coisa e o jogador também não acrescenta. O Vitor Roque, ele realmente está faltando algo, só que também o que ele entrega, de possibilidade de contra-ataque, de roubada de bola, que ele tem uma saúde, né, cara, um interesse pelo jogo também é muito grande. A hora que ele começar a fazer gols, ou aproveitar todas ou a maioria das oportunidades que também acaba criando, com esse Palmeiras jogando sem a bola, ele está super perigoso. E jogando com a bola, dominando um pouco mais o jogo, ele não é mais aquele time de jogar apenas a bola no Estevão, né? Que era marcado desse jeito, não acontecia, parece que nada no Palmeiras. Então isso deu uma mudada. Lógico, o posicionamento do Estevão, ele vindo para dentro, dá a ele um pouco mais de campo e dificulta para a marcação, porque ficar marcando lá na beirada às vezes é um pouco mais simples. Mas o Flaco é esse cara que ele dá a opção que nenhum do elenco dá. Bola aérea. Ele é veloz, você pode ver que ele já deu assistência, ele ajuda a marcar muito, e ajuda a marcar não é no sentido voluntarioso, ele é inteligente para poder induzir, para poder fechar uma linha de passe, então é um jogador interessantíssimo. É isso aí. Deixa eu colocar para vocês aqui, porque nesse evento aí a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, falou sobre o Mundial de Clubes, sobre os adversários que o Palmeiras vai enfrentar nos Estados Unidos, e a gente mostra para vocês a presidente do Palmeiras falando sobre esse assunto. Olha, é uma honra para o Palmeiras estar participando desse Mundial. É o único clube paulista que está nesse Mundial e podem ter certeza absoluta que o Palmeiras não vai para os Estados Unidos passear, em hipótese nenhuma. Nós vamos lá para disputar a cada jogo com muita seriedade, como nós fazemos em todos os campeonatos que a gente participa. E a gente vai trabalhar muito, mas o que eu sempre converso com o nosso pessoal, vamos pensar jogo a jogo. O Palmeiras tem um elenco muito forte, muito determinado. Nós estamos preparadíssimos. Para a gente não é nem um pouco de problema jogar contra o Messi ou contra esse ou contra aquele. Na verdade, eles estão jogando contra o Palmeiras e nós estamos preparados. Eu costumo dizer que a força do Palmeiras não está em um atleta, está em nosso elenco. Todos os nossos jogadores, todos, são extremamente importantes. O Estevão é um jogador fantástico, mas nós temos vários outros. Aliás, todo o nosso elenco é extremamente forte. Então, eu não acredito que em futebol, um esporte coletivo, você possa dizer que um jogador resolve toda a situação. Não. Então, o Estevão vai sair. Ele foi negociado há um ano atrás para o Chelsea.
nós temos outros jogadores fantásticos também e vamos continuar disputando de uma forma muito forte todos os campeonatos. Independentemente do jogador que saia, nós temos substitutos. Nós não temos uma data específica para fechar esse ponto, não temos. Hoje o nosso foco é no jogo de domingo, tá? Então é jogo a jogo, tá? Mas o nosso foco principal não é esse, porque nós temos um tempo ainda. Mas com certeza nós vamos resolver isso, não no final do ano, vamos resolver isso antecipadamente. Eu já conversei com o Abel e quem vai tratar com o empresário do Abel é o meu diretor de futebol, tá? Então não tem uma data pré-determinada, ok? Tá aí a presidente do Palmeiras falando sobre também a possível renovação de contrato do Abel Ferreira, que termina no final do ano, né? E quando há conversa sobre seleção brasileira, ela acabou sendo perguntada sobre essa possibilidade e aí falou isso aí sobre a possível renovação, que no momento certo ela vai chegar, pelo menos é o que acredita a presidente do Palmeiras. Mas o Abel já falou tchau. Ele não falou para quem? Ele afirmou que é a última temporada dele. Ele falou, é a minha última temporada no Palmeiras. Não ouvi, não. Falou. Falou isso? Você tem certeza? Pode puxar a fala dele aí, Eugênio, e direção. É? Oxe, minha cabeça é ruim, mas ela é boa também. A minha é ruim, mas eu não lembro disso, não. A minha é muito ruim. Lógico, afirmou. Será meu último ano no Palmeiras. Como o futebol é dinâmico, pode não ser. Lógico, não tem problema. É o seguinte, vamos falar também... Isso os adversários estão torcendo para que seja. Ah, não tenho dúvida. Os adversários certamente estão torcendo para que o Abel vá embora do Palmeiras. Mas vai acabar ele sendo treinador da seleção, 25 de janeiro, exatamente, você tem razão. O Eugênio está dizendo aqui. Último ano no Brasil, ele disse. É que eu acredito que a sua cabeça é tão ruim quanto a minha, um pouco pior, hein? A minha é pior. Sobre seleção brasileira, né? Amanhã tem o clássico entre Real Madrid e Barcelona. Não, domingo. Domingo tem o clássico entre Real Madrid e Barcelona, né, que vai praticamente decidir o campeonato espanhol. Se o Barcelona ganhar, abre 7 pontos e o campeonato está morto. Se o Real Madrid vencer o Barcelona, ao que não tem acontecido, né, o Barcelona goleou o Real Madrid duas vezes esse ano já, nessa temporada. Se o Real Madrid conseguir vencer o Barcelona, diminui a diferença para 1 ponto e o campeonato fica vivo. Fogo. De toda maneira, a promessa do Florentino Pérez é que depois do jogo do final de semana, ele anuncie o futuro de Carlo Ancelotti. O que tudo indica que ele vai realmente deixar o Real Madrid ao final da temporada, tanto que já há muita gente confirmando que Xabi Alonso será o novo técnico do Real Madrid, né, o jogador espanhol que hoje treina o Bayer Leverkusen. Já se despediu, né? Assim, acho que a saída também dele... já disse que vai sair do Leverkusen, é um jogador histórico do Real Madrid, fez história no Leverkusen como técnico, a temporada passada foi a mais vitoriosa da história do clube. E o Xabi Alonso, ao que tudo indica, vai dirigir o Real Madrid a partir da próxima temporada, já no Mundial de Clubes da FIFA. Tudo indica que Ancelotti será o técnico da seleção brasileira, mas Abel estava ali, né? Também seria uma possibilidade pelo grande trabalho que fez e faz ao longo desses 5 anos no Palmeiras. Você falou, Felipe, que tudo indica. Eu não consigo ter essa certeza porque a gente está falando de seleção brasileira, de CBF, que é um terreno bem complicado de se prever qualquer coisa, né? A gente está falando aí de um cenário, de uma época de altos e baixos dessa gestão em que onde existe uma insegurança jurídica, inclusive, sobre isso, insegurança política em cima disso, de quem vai tomar essa decisão da escolha do novo técnico da seleção brasileira. Então, a gente fica aguardando, né? Como meros espectadores diante de tudo isso. Claro que se a seleção conseguir fechar com o Carlos Ancelotti, para mim já deveria ter abandonado essa ideia devido à dificuldade de fechar com o treinador. Mas ele é um excelente técnico, certamente é uma das melhores escolhas que tem disponíveis no mundo para treinar a seleção brasileira, e eu torço para que quem quer que seja que assuma essa seleção consiga dar certo, né? Consiga fazer isso funcionar. Que seja o quanto antes também, né, Felipe? Não está podendo esperar muito tempo, não. O problema é que o campeonato acaba no dia 25, né? Se ele conseguir, por exemplo, se ele perder o clássico, talvez haja uma possibilidade de se resolver antes, né? Porque aí, com 7 pontos de diferença para o Barcelona, fica inviável a conquista do título do Campeonato Espanhol. Mas se ele conseguir vencer o clássico, é muito provável que... Já foi dado como encerrado também, né? 2 semanas atrás, de repente.
dado como encerrada a possibilidade dele vir para a seleção. E agora voltou de novo. Diz que a CBF está insistindo, né? Virou uma obsessão do Edinaldo contratar o Ancelotti a qualquer custo, a qualquer preço, e vai insistir nisso até o fim. O Verdão segue na liderança do campeonato. Com o gol do Vitor Roque, vencemos o Vasco na última rodada do Brasileirão, e agora é o São Paulo daqui a pouquinho pelo Brasileirão. Aí a gente buscar mais uma vez uma vitória para que a gente possa se manter na liderança do campeonato, manter-se aí à frente do Flamengo. Vejo você no próximo vídeo. Coloca aqui o seu palpite, quanto vai ser o jogo, hein? Avante palestra!